esse é um método, um novo método antigo que vai revolucionar a sua saúde física e mental e a sua capacidade de ter resultados nos negócios, na vida, sem sacrificar a sua qualidade de vida. Esse é o primeiro episódio do Laboratório Ancestral, onde eu vou, a cada vídeo produzido do laboratório, trazer profundidade, me aprofundar em temas e te dar uma verdadeira aula baseada na bioantropologia e comportamentos e hábitos ancestrais para reconectar você com a sua humanidade. Então vamos nessa. Primeiro, eu quero introduzir um método que eu desenvolvi ao longo desses 17 anos, que hoje o fato dele existir é a combinação de 17 anos de muito estudo, muita prática, muitos acertos, muitos erros e entendendo coisas que aparentemente não se combinavam, combinadas. E a gente chegou numa metodologia que eu chamei de arcos ancestrais. E eu vou abordar aqui o que é o método arcos ancestrais, como ele pode revolucionar a sua vida e a sua saúde com conceitos antigos aplicados à vida moderna, do que se trata e por que ele é tão revolucionário e por que você deveria assistir essa aula e começar a aplicar algum desses princípios. Então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai partir de qual foi a minha motivação e a minha trajetória que levaram à criação do método. Aqui a gente tem alguns assuntos que eu vou sintetizar em pequenas coisas. Primeiro, eu comecei a perceber como treinador desde o início, depois eu me tornei personal trainer, depois eu tive a minha academia de CrossFit e ao longo dessa jornada como professor eu entendi que todos os problemas que as pessoas tinham, seja estética, seja sedentarismo, sobrepeso ou qualquer problema que fazia as pessoas procurar minha ajuda, era muito mais um aspecto emocional e comportamental do que físico. Então, por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e já tentou diversas vezes e não consegue emagrecer. Tem coisas que ela passou na vida dela que fizeram ela acreditar em determinadas verdades que dificultam o emagrecimento. Ou a forma com que ela vive hoje dificulta com que ela encaixe o que é necessário para conseguir emagrecer. Então eu comecei a perceber que tudo era mental, emocional e comportamental. E se eu olhasse apenas para um corpo, para um pedaço de carne, ou por um sistema muscular esquelético, eu não iria conseguir ajudar essas pessoas. Em contrapartida, do outro lado, quando as pessoas conseguiam engajar nos treinamentos comigo, treinar por meses e anos, quando eu perguntava para essas pessoas quais são os maiores benefícios, elas falavam 80% de benefícios emocionais e comportamentais e 20% de benefícios físicos. Então, Dredd melhorou minha autoestima, melhorou minha energia, eu tenho mais energia para brincar com os meus filhos, eu sou mais produtivo no trabalho, eu me sinto melhor, tenho mais confiança, me amo mais. E por último melhorou minha estética, melhorou o meu condicionamento físico. Então eu percebi que existia uma correlação, corpo, emoções e comportamentos, que era linear. Os três são igualmente importantes, né? E isso me fez criar uma abordagem mais holística que olhasse o ser humano de forma integral e não só um corpo. Qual que é o grande problema que eu vejo nas abordagens que tem hoje? Todas elas, né? Seja para saúde mental, seja para física ou para ajudar a pessoa a ter melhores hábitos e mais produtividade, mais performance. É tudo muito superficial e olha o ser humano em partes, em fatias. Quando eu vou lá com o treinador, ele olha o meu corpo só. Quando eu vou no psicólogo ou qualquer coisa do tipo, ele olha o aspecto psicológico. Só que nós somos seres biopsicossociais e uma coisa impacta diretamente na outra. E o outro motivo que me levou a criar o método foi chegar num momento da minha vida que eu tinha uma estética muito bem desenvolvida, eu tinha um condicionamento físico invejável, só que a minha saúde mental estava uma porcaria e eu não estava sendo produtivo. Então, para o mundo, eu parecia o exemplo a ser seguido. Só que por dentro, eu não só me sentia doente, como eu me sentia uma farsa. Eu fui atrás beleza, vamos começar do começo. O que é saúde de fato? Tem uma definição da Organização Mundial da Saúde de 1943 que diz que saúde é a intersecção entre saúde física, saúde emocional e social. Se é intersecção, se eu não tenho uma dessas, eu não posso me considerar uma pessoa saudável. E aí eu fui buscar como eu poderia me tornar uma pessoa saudável no aspecto emocional, psicológico e social também. Eu comecei a estudar saúde mental, comportamental, saúde física. Eu comecei a estudar isso e aplicar coisas em mim. E eu percebi que o sistema de saúde que a gente tem, ele conta a história do meio para frente. Como assim? A gente olha
olha como melhorar o funcionamento do corpo e como otimizar o condicionamento físico. A gente aprende a fazer isso na faculdade de educação física. Só que o porquê que o nosso corpo é do jeito que é e como eu deveria movimentar ele, que eu tenho certeza que eu vou estar respeitando aquilo que o meu corpo evoluiu para fazer. Isso a gente não tem. E segue a mesma coisa no aspecto emocional, psicológico e comportamental. Será que os meus comportamentos hoje estão alinhados àquilo que o meu organismo precisa para eu ser um ser humano em sua totalidade e conseguir ter uma vida boa? Esse é o grande ponto. E aí, obviamente, eu tinha grandes perguntas que ninguém estava fazendo, então eu era taxado como chato e ninguém conseguia me responder. E aí eu comecei a buscar outras fontes, como a bioantropologia, que é o olhar da história da nossa espécie, da biologia da nossa espécie propriamente dito. Eu comecei a olhar práticas ancestrais de comunidades, de tribos e o que era comum, tanto no aspecto de movimentação, como na gestão das emoções e nos comportamentos, e comecei a conectar isso com o que a gente tem de moderno na ciência, né? O estudo da bioantropologia, que é uma vertente da ciência muito forte hoje em dia. A gente tem neurociência do comportamento, que não se tinha antes, é uma disciplina nova. E a gente tem a combinação dessas disciplinas para olhar o ser humano nesse aspecto biopsicossocial e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar nessas três esferas, né? Movimento, emoções e comportamento. E aí, o conceito central é o ser humano como um sistema integrado, né? Como eu falei anteriormente, biopsicossocial são coisas conectadas, ou seja, uma coisa que eu faço com a minha biologia, com o meu corpo, impacta na minha psique e impacta no meu convívio social. Uma coisa que acontece no meu convívio social impacta na minha psique e na minha biologia. E uma coisa que acontece na minha psique impacta na minha biologia e no meu convívio social. Então a gente é essa multidisciplinariedade. E o ser humano ele é integral nesse nível. E aí é entender que o corpo, as emoções, a mente e as relações sociais como dimensões interdependentes. Lembra do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde? Pois é, isso é simplesmente ignorado pela maioria das pessoas, inclusive profissionais da saúde. E aí a gente entra no ponto que é o grande vilão que eu, como o líder do movimento Ancestrais da Nova Era, que traz o método Arcos Ancestrais, que eu já vou explicar para vocês o que tenho como objetivo de combater. E convido você a combater junto comigo, que é o desajuste evolutivo. E o desajuste evolutivo, ou mismatch evolutivo, é um conceito que explica um organismo vivo que está vivendo num ambiente do qual ele não evoluiu para viver. E para dar suporte a essa ideia, tem um conceito que a gente chama de calendário cósmico. Um dos maiores divulgadores científicos da época, ele criou um conceito chamado calendário cósmico, que significa o quê? Pensar em 3,5 bilhões de anos é uma coisa que não é palpável, né? E se a gente condensasse a história da vida do mundo em um ano? Imagina que a gente vai começar em um ano. O Big Bang acontece no dia 1º de janeiro, beleza? Que é a teoria mais aceita pela ciência aqui. E aí, a gente tem o surgimento da vida lá dos primeiros seres unicelulares por volta de setembro. Os primeiros seres humanos arcaicos, os nossos antepassados mais antigos, chegam no dia 31 de dezembro por volta das 11 horas da noite. 11h58. Tá? E toda a vida moderna que a gente tem acontece nos últimos segundos do ano. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma história como espécie, como corpo, como emoções e como comportamento muito mais ancestral, arcaica do que moderno. Só que a gente vive num mundo moderno que não leva em consideração o nosso histórico físico, emocional e comportamental primitivo. E isso coloca a gente em desajuste. Ou seja, estou sentado numa cadeira de 6 a 8 horas por dia. O meu corpo em nenhum momento da evolução da nossa espécie passou 6 a 8 horas por dia sentado numa cadeira ou sentado de forma passiva, descanso completamente passivo. Então a gente sempre dependeu do movimento. A gente sempre processou as emoções e usou as emoções de forma adaptativa, tanto para reprodução quanto para coesão de grupo e sobrevivência. A gente teve sempre um comportamento muito alinhado com a natureza lá fora. E a ideia, obviamente, não é você colocar uma tanga e ir para caçar e coletar, porque nem é possível mais fazer isso. Mas é a gente entender o nosso histórico e entender como que a gente pode construir recursos para viver bem. Uma vez que a gente não foi feito para ser feliz nem ser saudável. A gente foi feito para atingir o nosso potencial biológico.
Ou seja, usar o nosso corpo da forma que ele foi feito para fazer, usar as nossas emoções da forma que eles foram adaptados para fazer e se comportar como parte da natureza, como a gente evoluiu para fazer. Quando eu tô nesse lugar, eu tô cumprindo o meu potencial biológico e aí eu experimento algum tipo de felicidade e de saúde, que são meios para que eu consiga cumprir o meu potencial biológico. Entende? Então, imagina um urso polar morando em Salvador, na Bahia. Ele vai sofrer muito e possivelmente vai morrer, né? Então, esse é o desajuste evolutivo. E eu não acho nem que é possível acabar com ele, extingui-lo 100%. Mas é possível minimizar, entendendo um pouco mais sobre a nossa biologia, sobre a história da nossa espécie e construindo uma estrutura para a gente conseguir viver melhor. Entendendo e vivendo tudo isso ao longo de 17 anos, tanto na minha própria vida, quanto nas dos meus clientes e nos mais 50 mil empresários que eu já atendi, eu desenvolvi um método chamado Arcos Ancestrais. Arcos é um acrônimo da primeira letra de cada um que representa um dos pilares. O A é de ativação física, o R é de regulação emocional, o C é de ciclo vital, o O é de oxigenação e silêncio e o S é de socialização tribal. Então esses 5 pilares que eu apliquei na minha vida ao longo desses 17 anos como treinador, estudando sobre biologia e antropologia, estudando sobre neurociência do comportamento e fazendo essa relação entre o movimento, as emoções e os comportamentos, para entender o que nós devemos fazer, o que nós devemos não fazer, o que nós devemos combater, como nós podemos viver para cumprir o nosso potencial biológico e, consequentemente, ter mais saúde, mais performance sem perder a qualidade de vida. Então, esses 5 pilares eu vou compartilhar com vocês aqui e se você entender minimamente e aplicar, a sua vida vai melhorar substancialmente. Vamos nessa? Primeiro, ativação física. Qual que é o objetivo aqui? Restabelecer o seu sistema de movimento natural, ancestral, explorando todas as possibilidades de movimentação. Então imagina uma pirâmide. A base dessa pirâmide a gente pode chamar de movimento natural ancestral. São as classes de movimento que nós nascemos e elas são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso corpo e do nosso movimento na fase adulta, né? É só olhar para uma criança. Eu não quero que você imite criança, eu só quero que você olhe para o desenvolvimento de uma criança. Não está em ordem cronológica, os 3 são importantes, tá? Ela primeiro vai aprender a ter o controle do próprio corpo, controle motor. Controle motor não tem a ver com ficar com uma postura específica, tá? É justamente a capacidade do corpo controlar entre uma postura e outra. Então, a criança ela começa a rolar, ela começa a sustentar a cabeça, ela começa a controlar o corpo em ângulos e planos diferentes. Segundo, a locomoção. Ela começa a se locomover, caminhar, correr, engatinhar. E o terceiro é a interação com objetos e ambiente. Ela pega uma garrafa, ela olha para a garrafa, ela mexe a garrafa, joga para cima e ela começa a interagir com isso. Isso tudo, além do desenvolvimento da nossa capacidade e sistema de movimentação, vai desenvolver o aspecto cognitivo e social também. Esses 3 pilares são os pilares da movimentação que vai dar sustentação para outros tipos de movimento. Todos os movimentos desagam desses 3 e a maioria dos seres humanos modernos sequer sabe que isso existe ou trabalha nesses 3 pilares. A gente tem o nível de cima que são movimentos funcionais, padrões funcionais básicos, que é empurrar, puxar, sentar e levantar. E só por último, lá em cima, a gente pensa em condicionamento físico e estética ou qualquer coisa do tipo. Pensando numa pessoa comum, como eu e você, não como um atleta, desenvolver essa hierarquia dessa pirâmide não vai só melhorar a sua saúde, mas vai te ajudar a usar o movimento como expressão de quem você é, como cura, como autoconhecimento e te ajudar a viver melhor. Regulação emocional. Primeiro, se fala muito sobre aprender a lidar com as emoções, desenvolver inteligência emocional, mas a pergunta que eu faço é: o que é uma emoção? A maioria das pessoas, inclusive que ministram cursos sobre isso, sequer consegue responder essa pergunta. Mas o aspecto principal é entender que a emoção é uma adaptação evolutiva para ajudar a gente a prosperar como espécie e como indivíduo. Deixa eu te explicar. A emoção é um atalho comportamental, ou seja, a emoção me faz agir rapidamente de uma determinada forma. Imagina que você está andando no meio da natureza e você vê uma cobra. Você sente medo e o medo te faz sair correndo ali o mais rápido possível. Entende quando eu digo que a emoção é um atalho comportamental? E todas as nossas emoções primitivas, que aqui eu mapeei as 10 dentro do método, né? As 10 emoções primitivas. Elas têm uma resposta, um objetivo de uma resposta e foram adaptadas no ambiente que a gente evoluiu para viver. E
a grande questão aqui é que o ambiente que a gente vive não é mais o mesmo ambiente do qual a gente evoluiu. E por isso que nunca se falou tanto ou se teve tanto problema em relação à saúde mental. Só que tratar sintomas de forma aguda é uma coisa. Agora, tratar sintomas apenas, achando que isso vai resolver os problemas, é o que tem agravado, inclusive, a saúde mental de muita gente. Então a gente precisa entender que as emoções são adaptações evolutivas, o que significa ou para que serve cada uma delas e aprender a processá-las na vida moderna. Ciclo vital. Ciclo vital é o entender que existe um relógio biológico dentro de você, responsável por secretar hormônios, por fazer o funcionamento do seu corpo acontecer. E existe um relógio na natureza, através dos ciclos do dia. De dia, de noite, de tarde. Então, o meu organismo, ele tem uma sincronia ou está desincronizado com a natureza, e isso me ajuda ou me atrapalha a produzir os hormônios e os estados necessários para cada fase do dia e da minha vida. Não é à toa que, por exemplo, só essa semana eu recebi mensagem de 5 empresários dizendo estar com estafa física e mental. E essa estafa é porque justamente tem um descompasso entre o ritmo natural e o ritmo que eles estão empurrando para cima deles com a vida moderna. Então, o ciclo vital é aprender, entender o seu ciclo circadiano e entender como eu posso otimizar esse meu relógio biológico, a produção dos hormônios, e ajustar isso na vida moderna. Ou seja, fazer o que você tem que fazer na vida moderna, mas respeitando o seu ritmo natural. E isso vai te ajudar a dormir melhor, se alimentar de forma adequada, melhorar a produção de hormônios e, consequentemente, viver melhor. Oxigenação e silêncio. Vamos começar pelo silêncio. O silêncio é uma tecnologia ancestral para a saúde mental. Se você pensar comigo, hoje uma criança de 10 anos, ela tem acesso a mais informações do que o imperador romano tinha, naquela época que era a pessoa que detinha a maior quantidade de informações do mundo. Então, o nosso cérebro, ele não foi adaptado ou evoluiu para ter essa sobrecarga de informação nem em quantidade e nem em intensidade. O problema é que a gente começa a colapsar e ter uma sobrecarga mental. Nós precisamos retomar pílulas de silêncio. Exatamente. Silêncio não é fazer uma coisa para você, tá? Não é ler, não é assistir um filme. Não, silêncio é ficar em silêncio, olhando para o céu, olhando para algum lugar, sem fazer nada. E também pílulas de ócio, de momento sem fazer nada. Isso é uma grande tecnologia para saúde mental. E oxigenação é uma ferramenta, é quase um doping natural para ajudar você a melhorar a sua resiliência física e mental e também a sua capacidade de estado de presença e nível de oxigenação no corpo. Isso ajuda você a expandir a consciência, a respirar melhor, a diminuir o estresse e a estar mais presente. E por último, a socialização tribal. Aqui eu quero que você entenda que um dos motivos que fez a gente prosperar como espécie a ponto de, pensa comigo, o ser humano era um dos animais mais frágeis e mais lentos que existia na savana. Como é que a gente prosperou? Tem vários mecanismos que aconteceram. Ficar em pé, por exemplo, aprender a construir tecnologia, mas um deles é fazer grandes grupos adquirirem coesão, compartilharem ideias e cooperarem. Se a gente colocar 1000 chimpanzés num shopping, eles vão derrubar o shopping. Se a gente consegue colocar 1000 seres humanos e que consigam sincronizar ali para que nada de ruim aconteça, né? Então, a socialização é o resgate da comunidade, do círculo de vivência coletiva como fundamentais para a saúde humana. O humano precisa de outro humano. Só que a gente precisa de menos relações superficiais e mais laços profundos, pertencer a grupos de verdade, não só por status ou só por conveniência, mas é eu estar lá para as pessoas precisarem de mim e as pessoas estarem lá por mim quando eu precisar delas. E isso a gente precisa reaprender a formar esses laços, quebrar algumas crenças em relação à confiança e fazer alguns exercícios de troca, de partilha para fortalecer essa comunidade. Então eu criei esse método com esses 5 pilares com o objetivo de ajudar o ser humano a resgatar aquilo que é dele, mas que foi esquecido, que ele desaprendeu, tentando ser uma espécie fajuta de robô. E a gente está nesse lugar, a gente nem é um robô e nem mais é humano. Então essa metodologia foi um resgate
que eu fiz comigo e funcionou muito. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Apliquei alguns clientes que tiveram excelentes resultados e eu criei esse método e tô levando para o mundo. Então existem algumas formas de aplicação desse método. Existe a formação aberta para todo mundo, que eu faço online. A gente está na primeira turma, entregando agora, está sendo incrível. Existe a forma de uma imersão de 2 dias. E existe a forma corporativa, in company, onde eu vou na sua empresa, faço um diagnóstico inicial de desajuste evolutivo, vejo onde tem margem para trabalhar mais ou menos e aplico esses 5 pilares dentro da sua empresa. Isso vai ajudar em vários níveis, porque pessoas saudáveis, física e emocionalmente, e que conseguem ter resultados sem sacrificar a qualidade de vida, são pessoas que conseguem gerar mais resultados ao longo do tempo e conseguem criar sinergia em grupo. E obviamente a estrutura da aplicação do método Arcos tem teoria, tem prática, tem estruturação de protocolos para serem aplicados. Então, eu não vou entregar só conhecimento, eu vou embora e você sai como se nada tivesse acontecido. Não, eu vou te ensinar para como você pode aplicar esses pilares na sua vida, para quando eu for embora você continue usando essas ferramentas para ter mais resultados. E uma pergunta que me fazem é, Dredd, para quem que é? Para quem que é esse método? Esse método é para todo e qualquer ser humano que esteja sentindo que está faltando coisa, sabe? Que ele não está plenamente satisfeito em todas as áreas da vida. Segundo, qualquer pessoa pode se beneficiar, mas os profissionais que cuidam da saúde física e mental, eles vão, além de aprender a aplicar neles, eles vão aprender algumas ferramentas para aplicar em outras pessoas. E todo mundo que lidera ou tem uma empresa. Então, ser humano abrange todo mundo, mas se você tem uma empresa ou é líder, e se você é profissional da saúde, isso além de aplicar em você mesmo, vai te dar ferramentas para entender melhor as outras pessoas, aonde estão as limitações e as dificuldades, e também vai te gabaritar e capacitar para como ajudar aquelas pessoas nesse processo. Os resultados que eu experimento todos os dias aplicando o método e os meus clientes já experimentam, transformação em relação a entender o próprio corpo e as emoções, autonomia para criar rituais e práticas ancestrais adaptadas à vida moderna e potencialização da saúde e clareza na liderança pessoal e de outras pessoas. E o que diferencia esse método do que você já tem por aí, né? Terapia, exercício físico, academia, curso sobre produtividade e performance. A gente integra uma única ciência moderna com práticas ancestrais. Então, a gente usa a bioantropologia aplicado a práticas ancestrais na vida moderna. Segundo, estrutura prática aplicável e replicável sem depender de dogmas ou modismos. Aqui não tem nada de modismo. Terceiro, criação de uma comunidade. Então a gente vai criar uma comunidade de pessoas que fazem ou fizeram a formação e periodicamente nós teremos encontros só para essas pessoas. Isso faz com que a gente se mantenha em processo evolutivo e de aprendizado. E por último, eu quero que você visualize o arco ancestral como um lugar, um portal de passagem, onde você chega sendo essa pessoa que você é hoje e pode se tornar o melhor ser humano que você puder ser, em toda a sua potencialidade e amplitude. O que você precisa entender é que a gente precisa voltar a fazer aquilo que a gente fez para chegar onde a gente chegou. E isso é potencializar o nosso corpo através do sistema de movimento, potencializar as nossas emoções, desenvolvendo entendimento e habilidades de processamento de emoções, aumentar nossa performance, não negligenciando a nossa natureza, mas aumentar nossa performance potencializando a nossa natureza. Então, se você gostou, se você sentiu que isso foi um chamado, tem o link aqui embaixo para você entrar na minha comunidade gratuita chamada Círculo Ancestral, onde você vai poder saber sobre as informações de quando abre as próximas turmas do Arcos Ancestrais. E se você quiser levar a formação para sua empresa, para o seu evento, alguma coisa do tipo, você pode clicar também no link e falar comigo no WhatsApp. Beleza? Eu quero saber o que você achou desse vídeo, deixa o seu like aqui, não deixa de se inscrever no canal e nunca se esqueça, o corpo ancestral, a mente é humana, o ritual é diário e a vida é um treino.